Olá, eu sou o pastor Eliseu Lemos da The New Life, a Assembleia de Deus aqui da cidade de Everett. Eu quero incentivar você, provocar você a assistir essa mensagem que segue. Eu tenho certeza de que todos nós queremos com muita ansiedade que Deus fale conosco, que Deus ministre na nossa vida. Ouça essa mensagem e eu tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração. Um grande abraço. Então, desde que esses últimos meses estou aqui, eu tenho pensado muito sobre a necessidade que nós temos de entender as estações que nós estamos, as estações da vida, e aproveitar o ritmo da vida para a gente pensar em que mudanças a gente precisa fazer. E esse final de ano tem sido um tempo de muita reflexão para mim. Eu estou preparando as minhas resoluções de ano novo, as minhas resoluções de 2020. E eu quero realmente que Deus me capacite a minha família para a gente colocar essas resoluções em prática, para que a gente viva absolutamente tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida no ano de 2020. E eu estou me preparando para isso. E essa mensagem, essa reflexão dessa noite, fala sobre isso, é um convite. Mude. Mude porque Deus muda. Parece estranho falar isso, né? Mude porque Deus muda, mas você vai entender bem ou vai entender melhor à medida que a gente conversar sobre esse tema. Vamos lá, então. Eu quero fazer essa leitura em Deuteronômio 11, a partir do verso 8. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio 11, e a partir do verso 8, nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos. Diz assim: Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Deixa o texto parado aí, deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos voltar a ler esse texto da palavra. Queridos, Deuteronômio é um livro que é uma repetição. Deuteronômio, a palavra-chave de Deuteronômio é se lembre. Se lembre. Lembre-se, lembre-se, e na verdade poderia colocar duas palavras. Lembre-se e obedeça. Lembre-se e obedeça, lembre-se e obedeça. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel já está caminhando no deserto há quase 40 anos, e esse povo está caminhando há quase 40 anos, e esse povo está indo para a terra prometida, para Canaã. E não são poucas as vezes que o texto mostra para a gente, o texto fala que essa terra era uma terra que mana leite e mel, que manava leite e mel, uma terra de prosperidade, uma terra de delícias para o povo de Israel. Pois bem, agora, é interessante porque diversas vezes também nós vamos encontrar essa recomendação que nós lemos aqui no verso 8. Guarde, pois, todos os mandamentos que hoje te ordeno. Guarde todos os mandamentos. E é interessante porque o texto diz, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor prometeu dar a vocês. Então, olha que interessante, não bastava Israel apenas saber de uma promessa. Não bastava Israel ter uma palavra de Deus. Israel precisava ter a palavra de Deus, se lembrar da palavra de Deus, mas precisava estar preparado também para quê? Para entrar num novo tempo, num tempo em que essa promessa se cumpriria. No tempo em que essa promessa se cumpriria. Irmãos, não basta, não é suficiente a gente saber aquilo que Deus prometeu para a gente. É necessário também que a gente saiba o que Deus prometeu para a gente, mas saiba também como nós devemos proceder nesse novo lugar, nesse novo ambiente que Deus prometeu para a gente. Porque preste atenção, promessas de Deus não são apenas fatos. Promessas de Deus são ambientes onde nós entramos. Como assim ambientes? Irmãos, quando Deus nos promete algo, então vou dar um exemplo que isso aqui é uma promessa de Deus para mim. Este objeto é uma promessa de Deus para mim.
Então eu não posso lidar com esse objeto simplesmente como um objeto. Porque junto com esse objeto, Deus me dá também as expectativas que Ele tem para que eu use esse objeto. Junto com esse objeto, que é uma promessa de Deus na minha vida, Deus tem também o quê? Novas tarefas para eu desempenhar. Deus tem um novo tempo da minha vida. Toda promessa de Deus vem junto, traz junto com ela um novo ambiente espiritual para você entrar. E isso a gente precisa entender, porque às vezes a gente fica numa expectativa muito grande de que Deus cumpra as promessas dele, sem, no entanto, nós estarmos preparados para viver essas promessas. E aí o que acontece? O que Deus está dizendo para Israel: olha, eu quero que vocês entrem na terra. Eu quero que vocês vivam longos dias nessa terra que mana leite e mel. Só que tem um detalhe. Vocês não apenas têm que entrar na terra que eu prometi, mas têm que viver dentro da terra que eu prometi, do jeito que eu determinei que vocês vivessem. Por quê? Porque as promessas de Deus só se tornam plenas na nossa vida quando nós as vivemos, quando nós as recebemos e vivemos essas promessas de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus prometeu e me deu um casamento. Bom, o casamento só vai cumprir na minha vida a plenitude daquilo que Deus prometeu se eu viver o casamento de acordo com a vontade de Deus. Deus me deu um emprego. Ora, então eu preciso lidar com aquele emprego da maneira como Deus quer que eu lide com aquele emprego. Então, preste atenção, toda promessa que Deus fez a você traz junto com ela a seguinte verdade: você precisa se preparar para receber. Você precisa se preparar para viver o novo de Deus. Bom, era isso que Deus estava dizendo aqui para esse povo. Vocês vão entrar nessa terra, eu dei livramento dos inimigos, mas vocês nessa terra terão que aprender a viver de um novo jeito. E aí, gente, o detalhe é que a gente não gosta de mudança. Não é mesmo? O detalhe é que se a gente pudesse viver todas as promessas de Deus para a nossa vida sem ter que mudar nada, a gente assim faria. Por quê? Porque mudar dói. Mudar é desconfortável. Mudar vai exigir que você mexa em quartos empoeirados da sua alma, em quartos empoeirados da sua memória. Você vai ter que tocar em áreas, em regiões do seu ser que muito provavelmente ainda estão com hematomas, porque foram agredidas. Regiões da sua memória, da sua lembrança e da sua alma que ainda doem. Mas você vai ter que tocar, você vai ter que movimentar. Por quê? Porque o novo de Deus exige novas posturas da nossa parte. Exige novas posturas da nossa parte. E é tão interessante porque a partir do versículo 10, aqui nesse texto de Deuteronômio, a partir do versículo 10, nós vamos ver Deus falando para o povo quais eram as mudanças, ou uma mudança muito específica que o povo de Israel precisava experimentar. Uma mudança muito específica que o povo de Israel precisava experimentar. Agora, é claro, né, gente? A gente, muitas vezes, se esquece de um fato. Do fato de que Deus não tem problema nenhum com mudanças. De que Deus não tem nenhum problema com mudanças. Deus não muda no seu caráter, mas Ele muda no jeito dele agir. Aprenda isso. Deus não muda, gente, no caráter dele, mas Ele muda no jeito de agir. Eu vou dar um exemplo para vocês, e acho que esse exemplo é um exemplo que a gente pode aprender muito com ele. Se você for comigo lá em Jeremias capítulo 3, sem desmarcar Deuteronômio, mas se você for lá em Jeremias capítulo 3, lá a partir do verso 15, você com certeza já leu isso daqui. Jeremias 3,15 diz assim: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, no culto de aniversário dos pastores, a gente gosta muito de citar esse texto. Não é verdade? Darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Entretanto, o texto continua dizendo, verso 16, sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundo na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor,
Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Bom, gente, o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo, vai chegar um tempo que eu vou dar pastores para a nação de Israel, pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. E aí, logo em seguida, Deus diz assim, sucederá que quando vocês forem uma grande nação, quando vocês crescerem, quando vocês forem muito, Deus está prometendo para a nação de Israel, através da vida de Jeremias. Deus diz assim, ninguém vai dizer mais entre vocês, a arca da aliança do Senhor. Sabe por quê, gente? Do mesmo jeito que hoje a gente diz, glória a Deus, aleluia, a nação de Israel, o povo de Judá, na verdade, especificamente aqui, eles tinham uma forma de honrar, pelo menos com os lábios, a presença da arca. Então eles diziam, a arca da aliança do Senhor era uma maneira de dizer, olha, que bom, nós temos a arca, nós reconhecemos que a arca representa a presença do Senhor, o pacto do Senhor conosco. Então, do mesmo jeito que a gente diz, glória a Deus, as pessoas diziam naquele tempo, a arca da aliança do Senhor, o templo do Senhor, todos eles diziam isso. E Deus está dizendo assim, olha, naquele tempo, vocês não vão dizer mais isso. Sabe por quê? Porque nem vai existir mais arca. A arca vai desaparecer do meio de vocês. Ninguém vai nem se lembrar da arca e também ninguém vai fazer outra. Gente, aí o Senhor diz assim, aqui, Jerusalém será um grande trono de louvor e adoração a Deus. O que Deus está dizendo, gente? Deus está dizendo que Ele fez algo de um jeito na nação de Israel, um tempo, algo importante, mas que tempos depois Ele vai mudar isso. Ele vai mudar. Quem foi que mandou construir a arca? Quem foi que mandou o povo de Israel construir a arca? Foi Deus. Quem é que estabeleceu os materiais da arca, as medidas da arca? Deus. Quem é que fez a árvore que deu origem à madeira da arca? Deus. Foi Deus. Deus estabeleceu a arca para um tempo em Israel. Só que agora Deus está dizendo, olha, esse tempo vai mudar. E sabe de uma coisa? Eu não sou nem um pouco saudosista. Eu não me apego nem um pouco a essas formas. Por quê? Porque as formas mudam, os tempos mudam, as estratégias mudam, os posicionamentos mudam. O que não pode mudar é o caráter de Deus. Sabe, irmãos, existem momentos que Deus fala conosco de uma forma e que, de repente, aquele compromisso nosso de orar daquela forma, durante aquele tempo, naquele lugar, orar daquele jeito funcionou um tempo. E Deus falou conosco. E Deus revelou coisas ao nosso coração. E nós fomos cheios, fomos tocados. Só que o que acontece, queridos? Nós vamos entrando em novos momentos da nossa vida que, de repente, aquilo que a gente recebia naquela rotina nossa com Deus, agora não vai mais ser suficiente. Aquilo que a gente experimentava naquele momento com Deus, não vai mais ser suficiente. A gente lia a Bíblia de uma forma, e agora Deus quer falar ao nosso coração, através da palavra de Deus, outras coisas. A palavra é a mesma. O conteúdo é o mesmo, mas o discernimento e a aplicação na vida da gente vai ser diferente. E aí a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que ler a Bíblia de outro jeito, a gente vai ter que orar de outro jeito, a gente vai ter que adorar de outro jeito. Por quê? Porque Deus não muda no seu caráter. Ele sempre vai ser quem Ele sempre foi. Ponto. Mas Deus muda nas estratégias dEle, na maneira como Ele lida conosco, na maneira como Ele lida com a nossa alma. Por isso, queridos, que constantemente a gente tem que estar aproveitando essas épocas, esses períodos de transição para a gente descobrir e discernir.
será que Deus está querendo mudar alguma coisa na minha vida? Será que essa frustração... Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu vou fazer de conta que não sei que você também passa por isso, tá? Então eu vou falar que só eu. Eu não sei você, mas existem momentos da minha vida que parece que nada está bom. Parece que nada está bom. Eu me vejo frustrado com algumas coisas. Eu me vejo não conseguindo atender algumas expectativas que eu mesmo construí em outras. E parece que a vida, coisas boas até da vida, ficam sem graça. Não é verdade? A gente até vem para o culto. A gente senta, e não é que o culto não está bom, é que a gente não está bom para o culto. Não é verdade? Deus falando ao coração do irmão do lado e a gente vendo defeito no pregador, azedo. Olhando o relógio, meu Deus, já falou já meia hora ali e não saiu do lugar. Sabe o que acontece, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu louvo a Deus porque o relacionamento com Deus é dinâmico. O relacionamento com Deus, ele muda. O relacionamento com Deus tem estágios, tem ciclos, tem épocas. E o que nós precisamos entender é que muitas vezes o próprio Deus nos permite chegar nesses lugares de frustração, nesses lugares de insatisfação. Para quê? Para que nós passemos por um processo de mudança. Por quê? Porque gente que está o tempo todo satisfeito com tudo não muda nunca. Nós somos viciados em acomodação. Então, se a coisa for sempre boa, se a gente achar tudo sempre lindo, a vida tudo sempre cor-de-rosa, enfim, a gente não vai querer mudar nunca. Nunca, exatamente. Então, às vezes, você chega a determinadas épocas do ano ou da vida, você se vê fazendo algumas perguntas. Poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Poxa, será que eu vou passar o resto da minha vida nessa monotonia? Trabalho, igreja, casa, trabalho, casa, igreja, filho, família. Essas coisas não são ruins, essas coisas são boas. Elas são dádivas. O grande problema é que, às vezes, a família da gente muda. Às vezes, a família da gente muda. E aí, como a gente se recusa a mudar, a gente não vive o melhor com a nossa família. Linderson, como assim a família da gente muda? Eu, por exemplo, já mudei de mulher várias vezes. Eu já casei com algumas mulheres. Todas elas na mesma pessoa, a Denise. Então, eu me casei com uma jovem missionária que queria viajar as nações, etc, etc. Essa jovem missionária, casei com ela, fui para a lua de mel maravilhosa com ela. Louvado seja Deus. Os meses de casamento foram passando, chegou lá em casa uma outra mulher. A missionária foi embora. Chegou lá em casa uma dona de casa. Na mesma pessoa, eu descobri uma outra mulher, uma dona de casa, que queria ter as coisas dela no lugar, que queria que o esposo dela estivesse todas as noites em casa e que não viajasse mais. Essa dona de casa estava lá. Que queria louça, sonhava com louça de casa, etc, etc. Passou um tempo essa dona de casa lá em casa, jovem dona de casa. Aí, quando eu assustei, o que aconteceu? Descobri que tinha mudado de mulher de novo. Agora eu estava casado com uma mulher grávida. Uma mãe. Na mesma pessoa chegou outra mulher. E eu tive que aprender a lidar com essa mesma Denise, essa mesma pessoa, só que agora ela está vivendo uma outra etapa da vida dela. E aí a gente vai aprendendo constantemente. Constantemente nós vamos aprendendo. Por quê? Porque eu só extraio o melhor daquilo que Deus tem para mim nessa fase, se eu me dispuser a viver essa fase de acordo com as exigências dela. Porque cada fase da vida tem uma exigência. Cada fase da vida tem uma exigência.
Só que a gente vai naquele ritmo tão frenético, tão acelerado, naquele ritmo assim, em que nós viramos meio que máquinas de viver, e a gente vai vivendo a vida como máquina. Dia após dia, o tempo vai passando, e a gente vai achando que está tudo normal, e aí a gente vai perdendo tanta coisa bonita. Tanta coisa bonita. Bom, o que acontece? Acontece que Deus diz lá no verso 10, volte lá para Deuteronômio, capítulo 11, verso 10, que Israel experimentaria uma vida diferente dentro da terra. Olha o que diz lá no verso 10. A terra mana leite e mel, a terra para onde eu vou levar vocês. Olha o que diz capítulo 11, a partir do versículo 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Gente, que declaração é essa? Olha que coisa interessante, a terra que vocês vão possuir agora não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arraigáveis como uma horta. Deus está dizendo assim, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vai ser tudo novo. Essa terra onde vocês vão morar, vocês não vão obter a vida e o sustento de vocês nessa terra do mesmo jeito que vocês aprenderam a obter lá no Egito. A lógica desse lugar para onde eu estou levando vocês é uma lógica diferente. A minha provisão vai se manifestar na vida de vocês lá em Canaã de um jeito diferente daquele que se manifestava lá no Egito. Aí Deus ainda faz uma breve descrição. Deus diz para eles assim, olha, vocês trabalhavam lá no Egito, era assim, plantava, e vocês desviavam o curso do rio Nilo, ia lá no rio Nilo, pertinho de vocês, e pronto, tinha água ali o tempo todo diante dos olhos de vocês. Então, vocês regavam, vocês plantavam, e fazia simplesmente um canal para essa água, porque o Egito tinha muitos desses canais de distribuição das águas do Nilo, e aí regava a água, acabou. Então, estava tudo ali, diante dos olhos. Antes mesmo de vocês plantarem, vocês já olhavam para a água e sabia que ali, pertinho de vocês, tinha água para regar a plantação. Aí Deus diz para eles, agora, lá em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 11. Aí ele diz assim, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Gente, estou levando vocês para uma terra que a geografia dela é diferente. Não é aquela planura como era no delta do rio Nilo, na grande planície do rio Nilo. Não. Essa terra tem uma geografia diferente. E porque ela tem uma geografia diferente, vocês vão ter que reaprender a experimentar a minha provisão. Bom, deixa eu perguntar para você. Quem é que provia o alimento para o povo de Israel quando o povo de Israel estava no Egito? Deus. Era Deus quem provia o alimento para o povo de Israel quando o povo de Israel estava no Egito. E agora que o povo de Israel vai para Canaã, quem é que vai prover o alimento? É Deus. Só que tem uma diferença. Deus, por ter inserido Israel num outro ambiente, vai ter que educar Israel para que Israel trabalhe ou raciocine de uma outra forma. E agora é interessante essa mudança acontecer. Porque acontece com a gente também do mesmo jeito. Do mesmo jeito acontece com a gente. Isso ainda está muito vivo em mim, por quê? Porque houve um tempo da minha vida que a provisão de Deus se manifestava de uma forma. E aí, quando Deus me chamou para o ministério em tempo integral, essa provisão de Deus se manifestava de outra forma. E agora eu vim para os Estados Unidos, ainda no ministério em tempo integral, mas o ambiente diferente, essa provisão se manifesta de outra forma. E é interessante porque Deus diz, olha, regar a terra era algo extremamente simples, porque vocês viam a água. Agora, ele diz lá a partir do verso 12. Como que ele vai descrever? Verso 11.
O povo de Israel vai ter que aprender a viver confiando na provisão de Deus através da chuva. E aí ele diz lá no verso 12: terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. O que significaria para Israel era o seguinte: olha, vocês estavam acostumados a plantar e a cuidar da terra, já olhando, já tendo pertinho dos olhos de vocês a provisão da água. Agora eu estou levando vocês para um lugar que vai ser diferente. Vocês vão ter que plantar, lançar a semente na terra, confiando não naquilo, não na provisão que os seus olhos conseguem ver. Não na provisão que está acessível aos seus olhos, mas numa provisão que você ainda não vê, você ainda não reconhece, você não consegue controlá-la. Lembre-se que a água do Rio Nilo, muito embora o Rio Nilo tivesse os seus níveis de cheia e de vazante, né, e de seca, mas ele estava sempre lá. Sempre lá. E é fácil desviar, relativamente fácil com a tecnologia do Egito, desviar a água, poderia estocá-la, armazená-la. Chuva Israel não ia conseguir fabricar. Chuva Israel não ia conseguir fabricar. E aí agora Israel precisava ser reeducado e aprender a viver, lançar a semente sobre a terra, cultivar, trabalhar, crendo que a provisão para que aquilo dê certo não depende daquilo que os olhos podem ver, mas do cuidado do Senhor sobre a terra. Porque aqui é que está a diferença. A diferença não está em se a provisão está ou não diante dos nossos olhos. A diferença está em se nós temos ou não temos uma palavra de Deus sobre nós de que Ele cuidaria das nossas vidas. O senhor tinha levantado a mão? O senhor tinha levantado a mão? Não? A diferença está, portanto, em se nós temos ou não temos uma promessa de Deus de que Ele cuidaria das nossas vidas. E aí, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes Deus está querendo mudar tanta coisa na vida da gente. Mudar nosso casamento, levar nossa vida conjugal para um outro nível. E eu não estou falando de casamento ruim, não, gente. Eu não estou falando de casamento ruim, não. Claro, casamento ruim, Deus quer e pode também levar para outro nível. Eu estou falando de bons casamentos. Bons maridos, boas esposas, bons pais, boas mães, bons pastores. Mas que ainda podem ser maridos, pais, mães, pastores, muito melhores. Porque você sabe. Isso aí eu acho que você sabe. O grande problema que paralisa a vida da gente é o fato de nós sabermos que somos bons. Não é verdade? Eu sei que eu sou um bom marido. Não sou perfeito, mas sou um bom marido. E aqui é um problema. Problema de eu me conformar em ser um bom marido. E abrir mão de ser o marido que Deus quer que eu seja. Porque muito embora eu saiba que eu sou um bom marido, eu sei também que posso ser um marido muito melhor. E aqui é o grande perigo. O perigo de, por causa do nosso bom desempenho em algumas áreas da nossa vida, por causa do bom 2019, nós abramos mão de um 2020 excelente. Por quê? Como eu disse, nós somos viciados em ficar quietinho onde nós estamos sem querer mudar. Sem querer mudar. Sabe, gente, eu não sei quais são as reflexões que vocês têm feito nesse final de ano. Eu não sei quais são as áreas da vida de vocês que vocês têm identificado e têm dito: eu preciso mudar. E olha,
que talvez a sua dificuldade de mudar não seja nem naquela área que você sabe que tem um problema crítico, seja naquela área que você sabe e que você dá para o gasto. Dá para o gasto. Qual é o plano de Deus para nós como igreja em 2020? Será que Deus quer realmente que a gente seja uma igreja boa? Talvez o fato de nós sermos bons se transformou numa espécie de rochedo no qual nós nos acomodamos e descansamos. E aí deixa eu contar uma história da Bíblia para você, para que você veja como isso é grave. Lá no livro do profeta Jeremias, lá nos últimos capítulos do livro do profeta Jeremias, existem uma série de juízos para as nações. Juízos para as nações. Juízo de Deus para diversos povos. E um dos povos para os quais Deus dá uma palavra de juízo é o povo de Moabe, os moabitas. Os moabitas são descendentes de Ló. E por eles serem descendentes de Ló, sempre tiveram um relacionamento mais ou menos ali com os descendentes de Abraão, com a nação de Israel. E aí é interessante porque a nação de Moabe não sofreu as mesmas coisas que a nação de Israel sofreu. E aí a nação de Moabe sempre teve ali mais ou menos ocupando com algumas pequenas variações o mesmo território. E aí aqui através da vida do profeta Jeremias, o que vai acontecer? Deus vai trazer uma palavra de juízo para Moabe. E Deus vai dizer, Moabe vai sofrer uma importante mudança. E aí diz lá no Jeremias 48, verso 11, olha o que o Senhor diz através do profeta. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Portanto, vem dias, assim diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores que o trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Deus, olha a palavra de juízo que Deus está dando para Moabe. Deus está dizendo, Moabe sempre ficou tranquilão, despreocupado. Não precisou mudar. E aí o texto usa uma imagem. Descansou nas fezes do seu vinho. As fezes do vinho era o resíduo que ficava no vinho, a pessoa lá, o viticultor, enfim, né, amassava a uva com os pés e aquele material decantava, aquele material descansava. Então aquela sujeira, aquela casca, aquelas coisas desciam. E aí chegava o tempo certo em que a pessoa precisava tirar aquele líquido que ficou em cima. Aquela parte que ficava embaixo era chamada as fezes do vinho. Isso, essa borra, né? Aí diz assim, olha, Moabe descansou, não mudou de vasilha. Passou o tempo da mudança. Passou o tempo da transição. Moabe não ficou com um gosto novo. Se alguém fosse a Moabe, experimentasse Moabe há 20 anos, 30 anos atrás, era a mesma coisa. Mesmo gosto, mesmo aroma, mesma coisa. Então, por causa disso, o Senhor diz, eu vou enviar gente, não é que as pessoas vão mudar Moabe de vasilha para vasilha. Eles vão entornar Moabe. Eu tenho que fazer uma ação radical em Moabe para que o povo de Moabe aprenda coisas novas. Sabe, irmãos, que esse incômodo que eu disse para vocês, essa falta de gosto que às vezes algumas coisas têm na vida da gente, essa falta de gosto é providencial. É providencial porque o próprio Deus, muitas vezes, remove a alegria do nosso coração em algumas coisas para que aquilo nos desloque. Para que aquilo nos mova, para que a gente diga, tem algo novo de Deus. Tem algo novo de Deus. É o famoso espinho no ninho. Estranho isso, né? O famoso espinho no ninho. Bom,
Imagine você que os filhotinhos lá da águia, os filhotinhos lá da águia, estão lá, as águiazinhas, felizes da vida naquele ninho. Todo mundo brincando, de vez em quando uma águiazinha brinca com o outro, porque irmão sempre briga mesmo, mas aquele lugar é tão tranquilo, tão gostoso. Mamãe águia preparou aquilo com tanto cuidado para a gente. Tem até umas peninhas aqui da mamãe águia para tornar o ninho tão macio, não é verdade? Porque aquele ninho tem uma estrutura ali de gravetos, mas ele tem uma coisinha ali que precisa esquentar a gente. Então são folhinhas, são palhas e até umas peninhas da mamãe águia, uma coisa mais macia. E aí chega um tempo que essa ave mãe começa a remover essas primeiras camadas do ninho. Ela precisa remover essas primeiras camadas do ninho, porque o ninho precisa deixar de ser confortável. Esse é o primeiro estímulo que os filhotinhos lá daquela ave têm para que eles tenham iniciativa, disposição para sair daquele lugar. E é claro que em outro momento ela vai agir de forma mais radical. Mas o primeiro passo dela é fazer o quê? Movimentar, mudar a configuração do ninho para que ele não seja mais tão confortável quanto era. E quando ele não é mais tão confortável quanto era, então os bebezinhos ave, eles vão criar então iniciativa para quê? Para começar a pensar, será que está chegando a hora de... eu estou vendo o ninho, estou esbarrando minhas costas. A gente cresceu nesse ninho, não é verdade? A gente não está mais cabendo aqui nesse ninho. Então, será que está chegando a hora de voar? Eu estou vendo umas peninhas nascerem aqui em mim. Deus vai dando pequenos sinais, introduzindo em nós algumas marcas, e no ambiente onde nós estamos também introduzindo algumas mudanças, que são sinais que Ele nos dá, dizendo, tem o novo por aí. Tem o novo por aí. Tem o novo por aí. Sabe, dá uma olhadinha lá no passado e você vai ver uma briga, gente, de funcionário. Briga de funcionário. Uma vez eu vi na televisão briga de agente de funerária na porta do hospital. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de briga de funcionário. Funcionário de quem? Funcionário da Abrão Companhia de Ovelhas e da Ló Companhia de Ovelhas. Então, Abrão e Ló. Tio e sobrinho. Chega um momento que os rebanhos deles estavam crescendo tanto que os pastores que trabalhavam para eles começaram a ter desentendimento. Com certeza, irmãos, se não fosse aqueles desentendimentos entre os pastores deles, Abrão e Ló, Ló e Abrão, teriam continuado, Abrão não teria se separado de Ló. Com certeza. Não tenha sombra de dúvidas disso. Às vezes, Deus muda a configuração de onde nós estamos, para que a gente, então, ou experimente novos ambientes, ou experimente o novo de Deus nesse mesmo ambiente onde nós estamos. No mesmo ambiente onde nós estamos. A sua frustração com o seu trabalho pode ser resolvida de duas formas. Pode ser que Deus queira que você mude de trabalho. Pode ser que Deus está planejando para o seu coração um novo negócio. Pode ser que Deus está preparando o seu coração para te dar uma nova ideia. Pode ser que Deus está preparando o seu coração para... Sabe, às vezes eu oro, fico pensando isso, como seria incrível. Nós temos tantos irmãos que trabalham aqui com construção. Já pensou um irmão em Cristo nosso aqui desenvolver uma nova tecnologia de construção que vai construir casas mais seguras, mais rápido? Que coisa abençoada pode acontecer isso. Mas antes disso acontecer, tem que haver o incômodo. Normalmente os empreendedores são pessoas extremamente incomodadas com o lugar de vida em que elas estão. Pastor, o senhor quer fazer uma observação? Paulo e Barnabé, quando teve confronto, né? E gerou novas situações. Deus propôs a ele novas coisas, né? Paulo e Barnabé. Novos parceiros, novas tudo. Abriram espaço para novas pessoas. Abriram espaços para novos cooperadores chegarem. Novos lugares, novos ambientes e ainda mais uma linda história de perdão e reconciliação
entre Paulo e Barnabé e depois o Paulo e o Marcos, que provavelmente é o Marcos que escreveu o evangelho que nós temos. Será que Deus não olhou e disse: eu preciso separar Marcos dessa turma para que ele trabalhe no evangelho que eu quero entregar para ele, o primeiro evangelho escrito? Imagine no dia em que Filemão recebeu uma notícia. Que notícia? Filemão, sabe o Onésimo? Fugiu. Onésimo fugiu. Você imagina, talvez, as sensações, o tremendo desconforto que a fuga de Onésimo gerou na casa e nos negócios de Filemão? Pois é. Mas Deus, o texto diz lá em Filemão que foi o próprio Deus quem separou. Onésimo foi afastado de Filemão. Não é que Onésimo fugiu. Onésimo foi afastado. A providência divina estava trazendo desconforto à casa de Filemão, pensando em duas coisas. Primeiro, Onésimo precisa ser nova criatura. Ele precisa se encontrar com um homem de Deus que está preso, mas vai pregar para ele a palavra do Senhor. Depois, Onésimo precisa voltar para cá, para de novo construir uma linda história de perdão, de reconciliação e de arrependimento. Irmãos, às vezes o desconforto de algumas situações é a mola mestra de Deus para que a gente se mova, para que a gente saia dos nossos lugares, não necessariamente fisicamente. Não necessariamente fisicamente, mas principalmente do ponto de vista espiritual e do ponto de vista emocional. O que será que Deus tem preparado para mim e para você em 2020? Quais são os novos lugares que Deus quer que a gente pise? Quais são as novas experiências que Deus quer que a gente viva como igreja? O que Deus tem preparado para o meu casamento, para o seu casamento, para o nosso relacionamento com os nossos filhos? O que Deus tem preparado para nós? Você consegue imaginar a seguinte cena? Noé saindo daquela arca, depois de mais de 1 ano lá dentro, e dizendo assim: essa arca deu um trabalhão para ser construída. Tem mais de 1 ano que eu estou aqui dentro aguentando essa tribulação que era viver nesse lugar com esse tanto de bicho, enquanto lá fora só tinha água, água, água e água. Agora que eu passei por tudo isso, depois de ter construído essa arca, demorado um tempão para construí-la, o senhor quer que simplesmente eu ignore a existência dela? Porque quando Noé sai da arca, Noé escuta as mesmas palavras que foram ditas para Adão. Multiplique-se, povoe a terra, enche a terra. Você consegue imaginar Noé abraçado naquela arca? Você consegue ver Noé construindo um museu naquela arca? E sonhando com aquela arca, enquanto todo o mundo que Deus tinha preservado para ele estava aguardando que Noé desenvolvesse novas habilidades? Para que servia a arca de Noé depois do dilúvio? Para fazer fogueira, lenha. Para fazer fogueira e lenha. Noé vai fazer o quê? Noé vai sair da arca. Aqueles animais. Deus, passei 1 ano cuidando dessa bicharada dentro da arca. Agora que eu estou aqui do lado de fora, o senhor quer que eu mate e sacrifique? Não. Foi isso que Noé fez? Ele saiu. Aqueles animais que ele havia guardado todo aquele tempo, ele sacrificou ao Senhor. Ele saiu e não virou um cuidador de arca velha e abandonada. Ele virou um viticultor. Foi plantar vinha.
foi desenvolver outras habilidades. Foi experimentar o novo de Deus que estava reservado para ele naquela terra. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida em 2020. Eu queria orar por isso, para que o Espírito Santo nos capacitasse a experimentar as mudanças que Ele quer que a gente experimente. Nós não viraremos guardadores de arcas velhas. Nós vamos para Canaã, e em Canaã, mesmo que 2020 seja completamente diferente do que foi 2019, porque talvez 2019 Deus te abençoou, você fazendo uma coisa de um jeito, e agora 2020 Ele quer que você faça de outro jeito, mas tanto em 2009 quanto 2020 é o cuidado providencial de Deus que nos manterá. É claro que a gente vai ter medo de mudar, porque mudar é complicado. Mudar é complicado. Mas é necessário. Para isso a gente tem o Espírito Santo. Amém, gente? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que o Senhor nos equipe. Tanta coisa nova tem vindo aí, gente. Amém? Tanta coisa bonita, tanta coisa, tantas ideias. Imagine quantas ideias que Deus vai nos dar. Imagine quantas orações vão ser feitas aqui, pessoal. Aqui, ó. Quantas pessoas, em nome de Jesus, vão ser curadas aqui, libertas. Quantos testemunhos a gente vai ouvir. Quantos novos irmãos em Cristo serão acrescentados à família da fé. Amém? Coisa boa demais. Você vai ver tantas paisagens bonitas em 2020. Você vai conhecer tanta gente boa, em nome de Jesus. Você vai visitar tantas famílias legais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, é tão bom saber que a nossa vida está guardada nas suas mãos. Nós queremos, como igreja, aqui, essa noite, pedir ao Senhor que nos mude de vasilha. Pedir ao Senhor que nos leve na direção do novo. Um cheiro, Senhor, de brisa nova vindo sobre nós. Nesses últimos dias de 2020, eu oro, Senhor, para que o Senhor remova de mim todo o hábito velho, toda mania velha, tudo aquilo em mim, Senhor, que está cheirando a mofo, que está cheirando a coisa velha, guardada, entulhada. Ó Deus, que o Senhor venha remover em nome de Jesus, porque eu quero que no meu ser, eu quero que na minha agenda, eu quero que na minha família haja espaço para o novo. Eu quero viver o novo, eu quero o novo do Senhor, ó Deus. Vinho novo sobre nós, novas experiências espirituais, novas histórias, novos amigos, ó Deus, novos lugares para a gente conhecer, novos paladares para a gente desfrutar, ó Deus, novas sensações, tudo na Tua presença. O novo, traz o novo do Senhor, ó Deus. Tira o medo de mudar. Ah, Deus, tira o medo de mudança. Talvez nós já tenhamos experimentado tantas mudanças traumáticas, repentinas, não planejadas. Tantas coisas, ó Deus, já aconteceram conosco, que geraram em nós um receio tremendo, ó Deus, de experimentar o novo. Mas a minha oração é para que haja cura, Espírito Santo.